Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 4 até o verso 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler verso 4 até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Verso 4 em diante. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque temos a grande bênção de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra pregada, Senhor Deus. Essa é uma marca clara da bênção do Senhor sobre a igreja. Fala conosco, ó Deus. Faz ouvir a Tua voz nessa noite. Que a Tua palavra, que o Teu Evangelho, pelo poder do Teu Santo Espírito, na força do Teu Santo Espírito, possa alcançar a mente e os corações do Teu povo, daqueles que nos ouvem essa noite. E pelo poder do Senhor, eles possam ser transformados para a Tua glória. E o Senhor glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós sabemos muito bem, irmãos, quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios, das muitas dificuldades que a igreja de Corinto tem e ela passa. Nós sabemos dos pecados que estão ali, e como nós sabemos até quando nós lemos a carta, olhamos para a realidade nossa hoje, muitos dos problemas dentro do movimento pentecostal que nós vivemos se extraem conceitos de Corinto. É uma guerra hermenêutica nos capítulos 11 e 14 de Corinto, na tentativa de se entender a obra do Espírito hoje, né? A questão dos profetas, da quantidade de dons que a igreja tinha. Isso era uma característica da igreja de Corinto. Ela era uma igreja que ela recebeu da parte de Deus muitos dons, né? E o problema da igreja de Corinto não eram os dons que eles tinham recebido, que eles usavam não para a edificação da igreja, mas para si mesmo. E começou então a igreja a entrar em colapso em muitas áreas, né? Então você vai encontrar pecados graves no aspecto moral, você vai encontrar litígio entre irmãos, você vai encontrar divisão no corpo de Cristo, você vai encontrar problema na ceia do Senhor, na comunhão da mesa do Senhor. Você vai encontrar na igreja de Corinto toda a ordem de problema, todos os problemas dessa ordem que você possa imaginar. Santidade, comunhão, doutrina, eram muitos os problemas da igreja. Mas quando você lê a introdução de Paulo à igreja, escrevendo a igreja de Corinto, essa carta que ele passa a descrever e os problemas que ele passa a tratar a partir daqui, é impressionante você ver a confiança de Paulo em Deus, a confiança dele em Deus, não na igreja, não nos homens, mas em Deus. E exatamente isso o grande ponto. Veja, olhando para o texto comigo, preste bem atenção, como Paulo ele argumenta da seguinte forma, a partir do verso 4, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito. Por que eu dou graça a vosso respeito? A propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Eu sempre me alegro, eu sempre dou graças a Deus
a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Olha, eu dou graças a Deus por isso, eu dou graças a Deus pelo evangelho que chegou, eu dou graças a Deus por Cristo, pela graça que chegou a vocês por meio de Cristo. Mas ele não para aí. Ele diz, olha, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Então ele vai e diz, ora, vocês foram enriquecidos nele. Essa imagem é interessante. Pobres, agora ricos, nele, em Cristo. A graça, e é o que ele, interessante, que essa é uma tese que ele vai tratar na sequência, quando ele vai dizer nas cartas, na primeira e segunda carta, tratando sobre a questão de contribuição, ele vai exatamente dizer isso aqui. Porque aquele que era rico se fez pobre, para que nós que éramos pobres fôssemos feitos ricos. Enriquecidos nele, recebemos todo o bem da parte dele. E aí ele continua, acompanha o texto, em toda a palavra, em todo o conhecimento, e aí ele divide em duas partes. Vocês foram enriquecidos nele, no que diz respeito à doutrina e ao conhecimento. Mas ele continua ainda, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Ora, vocês receberam da parte de Deus Cristo e nele foram enriquecidos, e há um testemunho de Cristo em vós que confirma isso. De maneira que não vos falte nenhum dom, e os dons que a igreja recebe vêm da parte de Deus. É uma marca de que essa igreja pertence a Deus, é que ela tem dons, Deus derramou dons sobre a igreja. Mas, ao mesmo tempo, há uma perspectiva escatológica, futurística, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, nós estamos nele e aguardamos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, irmãos, ele diz, ele vai confirmar isso. E ele vai apresentá-los irrepreensíveis diante de Deus, em Cristo Jesus. Eu dou graças a Deus por ele. E aí ele conclui, não são vocês os fiéis, ele diz, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Eu dou graças ao meu Deus. Fiel é Deus. Vocês receberam tudo em Cristo. O apóstolo Paulo, aqui na sua linguagem tão clara, ele vai descrever, e é interessante notar que no verso 10, obviamente nós vamos expor ele aqui hoje, mas preste atenção no verso 10, o que ele passa a dizer. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisão ou divisões. Porque vocês recebem tudo de Cristo, porque tudo vem da parte de Deus em Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Eu rogo que não haja no vosso meio nenhuma divisão. Para Paulo, os problemas que ele passa agora a tratar a partir do verso 10 e vai até o fim do livro, ele tem na mente um princípio. Aquele que começou a obra vai completá-la. Aquele que iniciou vai terminar. A graça que recebestes não foi em vão. E é por isso que a igreja está sendo exortada a caminhar dessa forma. Ora, em nenhum momento Paulo vai aconselhar a igreja a permanecer no pecado e confiar na graça de Deus. Ele vai exortá-los a abandonar o pecado, em todas as esferas que ele vai tratar, em todos os aspectos da carta que ele vai lhe dar. Ele vai ordenar o abandono do pecado por meio da palavra. Mas ele tem uma segurança. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos firmes. Essa deve ser a esperança, então, de um pastor, deve ser a esperança de um pai, deve ser a esperança
de uma igreja. A nossa esperança não está na firmeza dos irmãos, nem está na capacidade de cada um de vocês, mas está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos seguros. Essa é a nossa esperança, é nisso que eu devo aguardar. E é nessa verdade que eu devo ser conduzido na vida. O apóstolo Paulo, diante da verdade, da segurança que ele tem na obra de Deus, para começar e para terminar, porque ele vai encerrar numa declaração dessa, a linguagem é tão clara, que o Senhor vai completar o que ele começou. Eu tenho esperança, eu tenho confiança nisso. Eu tenho esperança, eu tenho confiança nisso. De onde esse conceito, né, que o apóstolo Paulo tira, que verdade é essa? É claro que ele vai demonstrar isso em toda a carta, mas o ponto é a morte e a ressurreição. O apóstolo Paulo tem o capítulo 1 na sequência, depois que terminar sobre a divisão, na primeira sessão, ele vai falar a partir do verso 18 sobre a cruz de Cristo, a morte do Cordeiro. No capítulo 2, verso 1 a 5, ele vai tratar sobre pregar Cristo e ex-crucificado. E ele tem um capítulo inteiro, o capítulo 15, onde ele vai falar sobre a doutrina da ressurreição. Ele tem uma segurança, o Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos, é a nossa segurança. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e essa é a nossa esperança, porque ele está sentado à direita do Pai, porque ele adentrou os céus, nós estamos seguros. Essa é a lógica, essa é a esperança, essa é a nossa convicção. Essa deve ser a maneira que nós devemos lidar com todas essas coisas que Paulo vai tratar aqui. Então, tendo em vista essa visão geral, preste atenção nos argumentos que ele desenvolve a partir do verso 4. Diz o apóstolo Paulo: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Você percebe que, na atualizada, a palavra meu aí, ela está entre colchetes, não é? Mas tem as versões, por exemplo, a King James e a Bíblia, os manuscritos são chamados manuscritos majoritários, né? O trinitariano. Todos esses manuscritos não tem problema com essa partícula, ela está aqui. Você vai ler os comentários dos reformadores nesse texto, todos eles citam meu, essa expressão meu, estando num texto sem nenhuma discussão. Então aqui literalmente está sendo dito, sempre dou graças a meu Deus. Lembra que Paulo usa muito essa linguagem, não é? O meu evangelho, ele disse isso em Romanos, o meu Deus, porque entenda que o que Paulo está descrevendo aqui, irmãos, é que o Deus de Paulo não é o Deus dos gentios, não é o Deus onde não há revelação de Cristo. Paulo não dá graças a Deus se não for por causa da revelação de Cristo. O Deus dele é revelado na pessoa de Cristo. Ele conhece ao Pai por causa de Cristo. Sempre dou graças a meu Deus. E essa é a primeira parte da nossa vida, irmãos. Não basta apenas nós termos conhecimento teológico da ontologia, isto é, do ser de Deus, das obras de Deus. Não basta apenas nós termos essa percepção acadêmica do nome de Deus. Ele precisa ser meu Deus. Isso é a linguagem pactual. É um conhecimento que não é apenas a percepção da realidade, mas é a realidade encarnada no meu coração, recebida pelo Espírito Santo. É o meu Deus, e Paulo diz assim, sempre dou graças a meu Deus. E aqui ele está fazendo menção de como ele continuamente ora pela igreja. Como ele continuamente ora. Irmãos, se você ama os seus amigos e você ama a sua igreja, uma das formas mais profundas de você declarar amor pela igreja é a oração.
Ora, Paulo, quando termina a segunda carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 3, que nós lemos, ele disse, orai por nós. Há uma constante necessidade disso. E ele constantemente ora pela igreja. Sempre dou graças a meu Deus. Sempre dou graças a meu Deus. Eu sempre agradeço a Deus, eu sempre me refiro a vocês dessa forma. Eu sempre falo de vocês a Ele. Eu sempre me dirijo a eles falando sobre vocês, como eu sou grato a Deus pela graça revelada em Cristo Jesus. Não há outra maneira mais bela de se falar ou de demonstrar amor por alguém do que fazer menção dele a Deus continuamente. Esse termo sempre nos chama a atenção, a vosso respeito. E a razão pela qual eu faço isso, irmãos, é porque é por causa do propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual eu dou graças. Essa é a razão pela qual continuamente eu oro a Deus. Por causa de Cristo Jesus. João Calvino vai interpretar essa expressão exatamente, não, alguns dizem que vos foi dada por Cristo, né? Erasmo de Roterdã vai traduzir por Cristo, mas a melhor tradução é essa, literalmente como está aqui, em Cristo, porque a ideia é exatamente essa união com Ele. Algumas versões colocaram por Cristo, mas a ideia exatamente é a união com Ele, é nele, estando unido a Ele, porque eu estou unido a Ele, eu tenho todos esses benefícios. Esses são os limites e a própria explicação que ele vai dar do tipo de favor que o apóstolo Paulo se refere. Ele vai se fazer referência claramente àqueles dons que Deus derramou sobre eles em virtude da sua união com Cristo. Ele vai fazer referência aos dons na sequência por causa dessa relação inicial fundamental, porque eles estão em Cristo. Os frutos do Espírito são as bênçãos que ele se refere. É o que ele vai dizer na sequência do texto. Essas bênçãos internas, esses benefícios da alma que ele diz que o Senhor nos deu em Cristo, são a prosperidade da nossa alma. Todas as virtudes, irmãos, todas elas vêm da parte de Deus. Elas são concedidas por Ele em Cristo Jesus. É importante notar que Paulo diz, ora, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Nós nunca poderemos receber nenhum benefício, é exatamente a razão pela qual ele vai falar logo agora nos versos 5, não é? Que forem enriquecidos nele, na palavra e no conhecimento. Você não vai ter nada disso se você não estiver unido a Cristo. Não há nada que você possa receber se você não estiver unido a Cristo. Da parte de Deus você não recebe as bênçãos do Evangelho se você não estiver de fato unido a Cristo. Por isso que a graça que recebeste, é importante olhar para a expressão, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Entenda, nenhum benefício, nenhum favor da parte de Deus é manifestado à parte de Cristo. Então, você imagina alguém buscar algum benefício da parte de Deus sem Cristo Jesus? É como se ele pudesse alcançar a bondade de Deus e receber da parte de Deus alguma coisa sem o seu Filho. Lembre-se que todas as promessas e todo o bem que ele derramou sobre o seu povo, ele deu e colocou nas mãos de Cristo. Você não receberá nenhum benefício da parte de Deus se você não receber das mãos de Cristo. É por isso que o próprio Cristo disse lá em João. São palavras dele e ele disse isso. Ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ora, o próprio Jesus diz, vocês vêm a mim porque o Pai vai trazer. Se Deus sabe, Ele sabe que é de mim que vocês receberão. O Pai vai trazê-los a mim.
Ele diz, o Espírito virá e ele vai convencer vocês do pecado, porque não creem em mim. O Espírito vai levá-los a Cristo. O Pai vai levá-los a Cristo. O Espírito Santo vai levá-los a Cristo, porque em Cristo, somente em Cristo, todos os benefícios e favores da parte de Deus estão depositados. Vocês não receberão nada se não tiverem Cristo. Ó, irmãos, você que está hoje aqui, está em Cristo e desanimado, lembre-se, toda a promessa, tudo que Cristo conquistou, é seu. Nós vamos ouvir, na sequência da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 30, Paulo vai dizer, 29 em diante, ele vai dizer assim, porque Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça, santidade, sabedoria e redenção. Até a santidade, irmãos, vem das mãos dele. É por isso que nos versos anteriores, de 1 a 3, que nós expomos domingo passado, Paulo disse, a igreja, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, que já foram santificados, é de Cristo que nós recebemos. Não há nada, em hipótese alguma, nada, que Deus tenha para me conceder redentivamente, que não esteja nas mãos de Cristo. Não tem como você amar a Deus e não conhecer a Cristo. E não tem como você dizer que conhece a Cristo e nega a revelação dele como ele é na Escritura, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como nós lemos na confissão de fé, na leitura da nossa confissão. A revelação dele nesse aspecto, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. E aqui, ele então coloca um porquê. É importante que o verso 5, então, ele tem esse caráter claro, explicativo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. E, entenda, e aqui a explicação que Paulo dá é clara, né, no aspecto em que ele engloba todas as coisas. Tudo! Vocês foram enriquecidos nele. E aí, isso traz à nossa memória o que nós éramos. Nus, incapazes de perceber a verdade, incapazes de entender a verdade, amantes de nós mesmos, vivíamos para nós mesmos e agora nós somos enriquecidos nele. E é nesse sentido que Paulo está explicando o verso anterior. A graça que vocês receberam, irmãos, é que em todas as coisas vocês forem enriquecidos nele. A graça que recebeste é que em todas as coisas fostes enriquecidos nele. Todas as coisas. Em tudo vocês foram enriquecidos. Deus lhe deu o poder para essas coisas. E aí ele coloca duas palavras aqui que são bem interessantes. Ele diz, ora, enriquecidos nele em toda a palavra e em todo o conhecimento. É importante notar como que isso é importante no verso. Veja aqui a quantidade de vezes que ele faz uso dessa expressão todo, em todas as coisas. Veja, porque em tudo, e aqui você pode simplesmente abraçar o mundo todo. Em tudo, fostes enriquecidos nele. E agora ele vai dizer o que é tudo. Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Toda a doutrina e todo o conhecimento. Vocês foram enriquecidos nele. Vocês receberam dele. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, ele fala, é como se a palavra conhecimento fosse
distinto, obviamente, do conceito de palavra, como é usado aqui. Então, palavra e conhecimento. Ele diz, a palavra, ela é, na realidade, a flor. O conhecimento é a raiz. Se você não usar as duas coisas, vocês receberam não apenas o conhecimento, mas também a palavra, o modo de falar. Mas não apenas isso. Aqui a palavra tem um caráter mais amplo. Ela fala também do caráter da doutrina. Vocês receberam da parte dele toda a palavra, isto é, toda a doutrina e todo o conhecimento. Tudo isso, em todas essas coisas, vocês foram enriquecidos, como ele claramente diz aqui. A verdade de Deus foi dada a eles. A verdade de Deus foi concedida a eles. Eles receberam da parte de Deus essa doutrina e esse conhecimento. Veja aqui no capítulo 1, verso 18, ele vai dizer: Deus não salvou o homem pela sabedoria do homem, mas pela loucura da pregação. Deus deu à igreja a palavra, a verdade e o conhecimento. Ele deu a palavra e deu o entendimento dela, a apreensão dela. Ele não apenas me deu a palavra, que a palavra é dada a todos, porque nem todo mundo que tem a palavra tem o entendimento, porque quem tem a palavra e o entendimento é aquele que Deus deu em Cristo essa condição. Não basta apenas conhecermos, eu tenho que reconhecê-lo. Não basta apenas conhecer a doutrina, eu tenho que reconhecê-lo, eu tenho que declarar isso de modo tão claro. Conhecimento. Conhecimento. A ordem está estabelecida aqui. Foi isso que Cristo concedeu à igreja. Verdadeira doutrina e verdadeiro conhecimento. Sabe o que é isso, irmãos? Que segurança a igreja tem. É por isso que Paulo diz lá a Timóteo, que nós devemos ser aqueles que zelam pela verdade. A igreja não é a verdade. Nós somos o baluarte da verdade. A igreja não é a verdade. O conhecimento não é a igreja. A verdade não é a igreja. Está na palavra de Deus revelada, em Cristo Jesus. Isso que é o ponto aqui. Ele deu à igreja esse conhecimento. E a igreja passa a ser aquela que defende, que ensina e que vive essas verdades. Foi para esse fim, então, que Paulo diz, ora, vocês foram enriquecidos em Cristo. Você sabe, irmãos, como que é possível, porque para o apóstolo Paulo, ele poderia dizer apenas, recebeste todas as coisas em Cristo Jesus, foram enriquecidos nele. Ele poderia dizer doutrina. Mas não é suficiente. Conhecimento. Entendimento da verdade. É por isso no capítulo 2 da mesma carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer no verso 9 a 14, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que o amam. E no verso 14 ele vai dizer, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Nós fomos enriquecidos nele. Você lembra de Moisés, Deus falando a Moisés, e Moisés dizendo à igreja isso, lá no Antigo Testamento ele diz, não há povo igual ao povo de Deus, não há povo sábio como esse povo, porque nós somos enriquecidos com esse conhecimento, e nós menosprezamos isso, e trocamos isso por mero conhecimento humano. Nós queremos desfazer da verdade de Deus por conhecimentos outros. Não faça isso. Isso é empobrecer. Você quer ser rico? Receba o que Deus te deu em Cristo, conhecimento e doutrina. E para que você possa viver dessa forma.
Paulo continua, no verso 6, ele diz assim, assim como, e aqui ele vai mostrar um caráter de comparação, é importante isso. Ele explica no verso 5 e no 6 ele compara. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Assim como eles foram enriquecidos, irmãos, eles foram enriquecidos porque, como é que eu sei disso? Porque o testemunho de Cristo, isto é, o Evangelho, foi confirmado entre vocês. O Evangelho é chamado testemunho de Cristo, não é? É importante pensar que o testemunho de Cristo, ele pode significar duas coisas aqui, porque essa é uma relação, não é genitiva, chamando de como se fosse de posse, né, testemunho de Cristo. Então, é Cristo que dá o testemunho, ou o testemunho dado de Cristo por alguém. Quem exatamente está se falando aqui? Pode ser as duas coisas, veja. Primeiro, o próprio Cristo testemunha do Evangelho, ele é o Evangelho. E outro, os apóstolos testificam do Evangelho. Então, o testemunho de Cristo, é bom pensar, e aí Charles Rod vai dizer exatamente isso, ele diz, a melhor pensar, ele diz assim, o melhor sentido é esse, é melhor contemplar o Evangelho como sistema de verdade, diz ele, no qual o Logos eterno, ou o revelador, se fez conhecido, onde aquele que entenda, é a beleza de contemplar o Evangelho como um sistema de verdade no qual o Logos eterno. Ele usa esse termo aqui no seu comentário, porque Logos é a palavra traduzida por palavra ali, no texto anterior, que nós entendemos por doutrina, que é a palavra Logos ali. Então, o Logos eterno, a palavra eterna, aquele que é chamado o revelador, ele se fez conhecido. É bom pensar o testemunho de Cristo, ele diz, é bom pensar assim, o Deus que se deu a conhecer. O Deus que se deu a conhecer. Nós sabemos quem é Cristo, porque ele se deu a conhecer. Esse é o único campo de conhecimento. Você vai estudar qualquer área do conhecimento, qualquer área. Se você for pegar, levar algum produto para o laboratório para pesquisar, você vai ter ação objetiva sobre aquele objeto. Você vai ter que lidar com ele. É óbvio que há algum interesse pessoal, alguma coisa que lhe move a estudar aquele tema, mas a sua ação é descobrir o que está ali. Deus é diferente. Deus, você só conhece porque ele se deu a conhecer. Você não tem como conhecer Deus se ele não se der a conhecer. É por isso que a palavra é revelação. É por isso que o termo bíblico é revelação divina. Ele se dá a conhecer. O próprio ato da criação é um ato revelacional. O Salmo 19 diz, o firmamento declara a glória de Deus. Em outras palavras, o próprio ato de criar é o ato de se dar a conhecer. Eu não teria como conhecê-lo se ele não se desse a conhecer. Eu não tenho como saber sobre alma se ele não tivesse revelado. Eu não tenho como saber sobre o céu se ele não tivesse revelado. Eu não tenho como saber sobre o novo céu e nova terra se ele não tivesse revelado. Nós somos conhecedores, porque Deus nos deu a conhecer e nós sabemos sobre ele porque ele se deu a conhecer. E é isso que Paulo está dizendo aqui no texto, no verso 6, e assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O testemunho de Cristo foi confirmado em vós. O que significa essa expressão confirmado, não é, que ele vai estabelecer aqui no texto? Estabelecido firmemente, é o texto está dizendo. O Evangelho foi demonstrado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo disse, é verdade. Lembre-se das palavras do próprio Cristo. Quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Você lembra lá em 1 Timóteo 3,16, que ele usa a expressão justificado em espírito? Entre outras coisas, o Espírito de Deus é aquele que vai dizer ao seu coração, ele é justo, ele foi condenado num tribunal, mas ele é o inocente, ele é justo,
A sua obra é perfeita. É Ele que vai levar esse conhecimento ao homem. E é o Espírito que vai nos convencer disso. Então a fé verdadeira é estabelecida. Essa é uma condição necessária, irmãos, para que nós possamos usufruir das bênçãos pelas quais o Evangelho nos concedeu. É necessário. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu preciso ser confirmado na fé, para que eu possa usufruir de tais benefícios. Agora, o apóstolo Paulo adiciona no verso 7, ele adiciona as seguintes palavras no verso 7, ele diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Era essa a força e a firmeza da fé, irmãos. Os dons do Espírito que foram derramados sobre eles em abundância, foi derramado como em nenhuma outra igreja. Essa conexão de fé com as bênçãos divinas, ela é claramente apresentada na Escritura, em muitos lugares na Escritura. A fé com a bênção divina. Lembre-se, por exemplo, várias vezes no Evangelho, você encontra coisas dessa maneira. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. E lá em Mateus 9, 29, ele diz: segundo a tua fé, vai. Depois ele diz, lá em Mateus 13, 58, ele vai afirmar isso, não é? Ele não fez muitas outras obras ali por causa da incredulidade. Há uma associação direta entre fé e os benefícios. Fé e aquilo que Deus me concedeu, aquilo que Ele me deu. Eu não tenho como receber se não crer. É por isso que é necessário, como diz o texto no verso 7, a segundo Paulo, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, os benefícios desses dons foi porque foi confirmado dessa maneira, nós cremos no Senhor, e esses dons são uma demonstração externa de que Deus está no nosso meio. Em outras palavras, Ele tem edificado a igreja e dado dons à igreja, para que a igreja possa ser edificada. O Espírito Santo, então, irmãos, ele vai conferir aos homens, à igreja, os seus dons, segundo a proporção da sua vontade e da fé. A palavra dom, que é usada no texto, ela é usada tanto no sentido ordinário como no sentido extraordinário, tanto dons espetaculares como dons ordinários, como o texto claramente nos ensina. É importante lembrar que era esse um problema claro na igreja de Corinto, os dons. Paulo está dizendo, foi dado pelo Senhor. Vocês receberam da parte dele, ele é o Senhor da igreja. E vocês receberam quando creram, vocês creram no Senhor e receberam os benefícios dele, os dons dados pelo próprio Senhor, à igreja. Eu não teria outra forma de receber tais dons se não fosse pela fé, por ter crido no Senhor. Se não tivesse crido no Senhor. Ele livremente reconhece, irmãos, ele reconhece que a condição que floresce em Corinto, em muitas perspectivas, é a razão de que a igreja havia crido no Senhor Jesus Cristo, estava nele, e por isso eles tinham recebido os benefícios do Senhor. Eles tinham recebido os benefícios do Senhor. Vocês estão em Cristo. Vocês foram confirmados nele, pela graça de Deus que foi dada em Cristo. Vocês creram e receberam esses dons. Foi-lhes dado conhecer a palavra, foi-lhes dado ter conhecimento da doutrina. Mas isso não para, porque Paulo adiante vai dizer, o estar em Cristo
é essa semente gloriosa que desabrocha e produz frutos extraordinários e chega até a escatologia, isto é, a eternidade. Começa aqui, eu creio, eu recebi os benefícios, estou confirmado em Cristo, recebi a graça do Senhor em Cristo. Agora eu tenho tudo o que Ele me concedeu, fui enriquecido nele, de tal maneira que agora eu tenho até a esperança na vida eterna. Eu tenho até esperança na eternidade. Eu tenho até esperança de um dia vê-lo face a face. E é por isso que no verso seguinte ele diz isso, no mesmo verso ele diz assim no verso 7, ora, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pacientemente esperando, aguardando. Esse é um termo interessante. Aquele dia extraordinário na história da revelação, único na história da revelação, em que, quando Cristo foi assunto aos céus lá em Atos, e aqueles homens olhavam para Jesus e ele subindo, então o anjo disse: varões, por que vocês estão olhando dessa forma? Assim como ele foi, ele voltará. Essa palavra marca a igreja para sempre. Essa é uma forma clara, nós esperamos, nós aguardamos, nós ansiamos pela volta dele. E isso só é possível porque nós fomos alcançados pela graça do Evangelho, que floresce em nós a fé, que nos abençoou de tal maneira, dado pela graça. Nós cremos no Senhor, recebemos os dons e agora temos na edificação, na continuidade, a expectativa da vinda do Senhor. Eu estou nele e eu vou continuar com ele todo o tempo. Eu aguardo o Senhor. Essa é uma declaração que a Escritura muitas vezes nos ensina isso, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a expressão usada aqui, que é o segundo advento de Cristo. Ele foi ordenado, ele foi dito pelo Senhor Jesus Cristo, foi anunciado no texto de Atos, como eu acabei de dizer, e há uma promessa de que haverá a ressurreição do povo de Deus e a consumação do seu reino. Ele fala tudo que nós temos em Cristo e as lutas que a igreja vai começar a ser descrita nos seus problemas muitos. Mas ele diz, está tudo fechado, tudo pronto, nós que estamos em Cristo. Nós temos tal expectativa. Nós aguardamos essa verdade. Nós aguardamos essa verdade. O apóstolo Paulo, não apenas aqui, mas em muitos lugares, ele usa essa expressão da expectativa da volta de Cristo. Eu queria que você abrisse a Escritura comigo alguns textos, por favor. Preste bem atenção. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim o apóstolo Paulo: pois a nossa pátria está nos céus. Lembre-se que Paulo aqui está falando acerca do sofrimento da igreja, do sofrimento que está sendo trazido pelo mundo e pela angústia que a igreja está enfrentando. Aí no verso 20 ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja a expressão, aguardando. Você vai lá para Tito, Paulo escrevendo para Tito, no capítulo 2, verso 13, veja o que diz a palavra de Deus, por favor. Tito, capítulo 2, verso 13. Ele diz assim, deixa eu ler do verso 11 ao 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança
e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, aguardando. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 8, veja que isso é um tema no pensamento de Paulo. Isso não é apenas o ápice do seu argumento, mas é o fim da sua vida. Na segunda carta de Paulo ao Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8, veja o que Paulo diz. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4, verso 8, diz assim o texto sagrado: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos quanto amam a sua vinda. E por último, provavelmente Paulo também é o autor de Hebreus, provavelmente Hebreus 9, verso 28, Paulo diz assim, veja bem, ou o autor da carta aos Hebreus diz, Hebreus 9, verso 28, diz assim a palavra de Deus. O último verso. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Para aqueles que o aguardam para a salvação. O apóstolo Paulo, na maneira tão sábia de colocar, os dons que nós recebemos é uma marca da nossa fé, que cremos no Senhor. E nós aguardamos, tendo sido enriquecidos por Ele, recebemos agora a expectativa, a esperança de vermos o Senhor face a face, de vê-lo face a face. Como isso pode acontecer, irmãos? O Espírito de Deus desperta o desejo por esse evento. O Espírito de Deus desperta o desejo por esse evento. Paulo diz isso em Romanos 8, 23. E diz isso lá em Efésios 1,14, exatamente. As palavras do apóstolo Paulo são claras quanto a esse particular. Quando ele diz que o Espírito de Deus, ele geme em nós. E é interessante que o aspecto de gemer é produzir em nós a expectativa desse mundo que virá. A própria criação geme esperando a redenção. Quando nós cremos, nós recebemos o Espírito quando cremos, em nós é aberta uma fonte que aguarda. É por isso que o Senhor, uma das coisas que Ele trabalha na fé do crente é a paciência. Eu me glorio nas minhas tribulações, diz o apóstolo Paulo, porque elas produzem paciência. Eu vou aprender a guardar. Eu vou aprender a guardar, a esperar. Mas o Senhor diz, é assim, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. E lá, essa revelação dele, irmãos, porque nós já conhecemos, lembra, doutrina e conhecimento. Nós somos enriquecidos nele, mas nós ainda não o vimos face a face. Na primeira carta de João, no capítulo 3, João diz assim, veja que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, diz João, porque nós
seremos, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Ainda não. Nós já somos filhos, mas ainda não vimos o Senhor face a face. Nós aguardamos a sua volta. Nós aguardamos a sua volta. É tão seguro estar em Cristo que no verso 8 Paulo vai dizer, com as palavras tão claras, o qual, e aí ele conecta exatamente com essa revelação, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos confirmará até o fim. Deus aqui é o sujeito no contexto, irmãos. E por causa da referência que é feita a Cristo, não é? O apóstolo diria, Cristo confirmará no dia de Cristo. Então ele diz, ele nos confirmará no dia de Cristo. Deus é fiel. Veja o verso seguinte. Então, alguém pode pensar, Cristo nos confirmará no dia de Cristo. Mas veja que na sequência, no verso 9, ele diz, fiel é Deus. E aí entende Deus aqui, porque o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Ele está falando Deus aqui como a primeira pessoa da Trindade. Veja a sequência. Fiel é Deus pelo qual foi chamado à comunhão de seu Filho. Então a expressão do verso 8 é, o qual também vos confirmará até o fim. Nos confirmará em Cristo, na revelação dele. Ele nos confirmará até o fim, como ele diz. Há um anseio tão claro aqui, irmãos, muito claro, de que a herança futura é aguardada. E porque nós estamos nele, ele vai nos guardar de cairmos definitivamente. Ele nos preservará até o fim. Ele não nos permitirá cair definitivamente. Muitos caíram, muitos cairão, mas os que pertencem ao Senhor nunca definitivamente. Nunca definitivamente. Porque se nós estamos em Cristo de verdade, aquilo que ele fez não pode falhar. Ele morreu, ele foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Se nós estamos com ele, tudo o que aconteceu com Cristo é nosso. Nós não vamos falhar. Paulo está escrevendo uma igreja cheia de pecados. Nós não vamos falhar. Porque Deus é fiel. Não é porque você tem poder para isso. É porque Deus é fiel. Ele vai confirmar suas promessas. E quando ele confirmar, irmãos, ele vai mostrar que ele nos preveniu da queda. Ele diz que confirma o seu povo, irmãos, quando ele faz com que esse povo obedeça, ele creia e obedeça verdadeiramente o Evangelho. Até o fim. Pode ser até o fim da nossa vida, até o fim da história. Ele não deixará nenhum dos seus definitivamente fora. Nenhum deles. Deus confirmará o seu povo. Então, no dia do julgamento, quando ele chegar, o dia do Senhor Jesus Cristo, como é dito no texto, o dia do segundo advento, nós vamos nos colocar diante dele irrepreensíveis. Nós não vamos ser acusados de apostasia. Nós
nós vamos ser acusados de nenhum outro pecado. Santo e irrepreensível. Você precisa confiar em Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Sabe o que é isso, irmãos? Eu lembro de um casamento entre Cristo e a igreja descrito por Paulo em Efésios 5. Ele diz: marido, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja, deu a vida por ela. E ele continua: e ele a entregará ao Pai, sem mancha, sem mácula e sem culpa. Porque nós estaremos vestidos com a justiça de Cristo. Ele vai nos confirmar. E nós vamos ser tidos por irrepreensíveis. É a mesma razão. É a mesma razão que quando Salomão ora na construção e na consagração do templo, ele faz menção ao seu pai Davi, diz: assim como o Senhor foi com meu pai Davi, que foi fiel e obedeceu todos os teus mandamentos. Davi adulterou. O nosso grande rei Davi cometeu pecado grave. Mas por quê? Por que Salomão diz que ele cumpriu toda a lei? Porque a justiça que ele se apresenta diante de Deus não é a sua, é de Cristo, aquele que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Porque lá em Gênesis, no capítulo 26, versos de 1 a 3, é dito isso. Abraão guardou toda a lei, todo o estatuto, todos os mandamentos. Como isso, irmãos? Nós conhecemos os pecados de Abraão. É porque agora, na presença de Deus, ele é apresentado em Cristo, não a sua justiça. Ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Sem culpa, sem mácula. Nós vamos lembrar, por um lado, quão grande é a nossa culpa. E por outro lado, que grande perigo, externamente e internamente, nós caímos se a justiça que nós nos apresentaremos diante de Deus for a nossa. Que perigo! Por um lado, nós somos culpados, por outro lado, não há justiça em mim. Eu preciso ter uma única convicção. Cristo e o poder de Deus pode me segurar, pode me preservar e pode me apresentar no dia do Senhor Jesus Cristo sem culpa, sem mácula. Perfeito. Daí o texto termina: Deus é fiel. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados. Sabe por quê, irmãos, ele é fiel? E aí ele retoma o que ele diz no início dos 3 primeiros versos. Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Porque esses foram chamados. Paulo diz: fiel é Deus,
pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Deus prometeu dar ao seu Filho um povo como sua herança, e prometeu que iria dando esse povo a Cristo, libertá-los do pecado e da condenação, ele os faria participantes da vida eterna. E, consequentemente, ele não permitirá que esses pereçam. Ele é fiel. O que ele disse vai exatamente acontecer. Aquele a quem ele chama, ele também justifica. E aquele a quem ele justifica, ele também glorifica. Lembra de Romanos 8,30? Aos que foram predestinados, esses foram chamados, e aos chamados, justificados, e aos justificados, glorificados. Esse chamado é o chamado, é a vocação eficaz, não é, entenda, aqui e agora vocês escutam a minha voz e que eu vos chamo por meio do evangelho ao arrependimento, e vocês escutam domingo após domingo e permanecem nos seus mesmos atos. Mas se o Espírito falar por meio da pregação e ele chamar essa vocação, você jamais ficará onde você se encontra. O Senhor vai tirar você da morte para a vida. A única evidência da eleição é a vocação. A única evidência da eleição é o ser chamado, é a vocação. E a única evidência da vocação é a santidade de coração e da vida. Porque nós somos chamados à comunhão, diz o texto, foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Entende? Comunhão com Ele, comunhão no sofrimento, comunhão na alegria, comunhão na vida, comunhão na santidade. Tudo que pertence a Ele é nosso. Fomos chamados para termos comunhão com Ele. Nós somos chamados e nós somos feitos iguais a Cristo nesse sentido. Nós temos a comunhão, ela inclui união e comunhão. Comunhão não é apenas o estar juntos, é união e comunhão. As duas coisas estão continuamente conectadas. Significa participação do corpo, participação do sangue de Cristo, a participação do Espírito Santo. Nós somos chamados a sermos participantes de Cristo, participantes da sua vida, como membros do seu corpo, e participantes do seu caráter, do seu sofrimento, aqui e a glória, e na glória para sempre. Os crentes são chamados para serem participantes da glória de Cristo. Chamados para serem participantes da glória de Cristo. Mas a beleza da linguagem de Paulo, foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. A comunhão daquele que é Deus. E aí ele diz, nosso Senhor. Veja o verso 3, como terminou Paulo, como nós terminamos a exposição domingo passado. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele diz, fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não apenas me concedeu todas as promessas, eu me submeto ao governo, à autoridade e à bondade dele. Fiel é Deus, que nos deu comunhão com seu Filho. Ele é o nosso Senhor. Nós pertencemos a Ele.
nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso possuidor. Ele é o nosso soberano. É o nosso protetor. Como podem perecer, irmãos, aqueles que estão em comunhão, união e comunhão com o eterno Filho de Deus? Como pode perecer aquele que está em comunhão com o eterno Filho de Deus? Fiel é Deus, que nos chamou para a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós nunca podemos perder de vista essas coisas aqui ensinadas nesses primeiros 9 versos da carta. Porque a partir daqui, nós vamos entrar em cada sessão em uma problemática. Uma igreja de muitos problemas. Onde está a nossa esperança e a nossa confiança? O que devemos ensinar? A doutrina e o conhecimento. A quem nós devemos nos submeter? Ao Senhor Jesus Cristo. Por que eu vou ser sustentado? Porque Deus é fiel, que me trouxe a comunhão com Ele. Você percebeu? Como você que está em Cristo, você tem todo o benefício. E você tem esperança. Mas você que está sem Cristo hoje, que segurança você tem? Que garantia você tem que você vai estar com Deus, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu filho? Se a comunhão com Deus é a comunhão com o seu filho, qual é exatamente a esperança que você tem? Você vai perceber a sua culpa, mas não vai ter esperança. Nós podemos perceber a nossa culpa e ser cheio de esperança, porque Cristo perdoa os nossos pecados. Que segurança, irmãos, nós temos em Jesus. Que segurança nós temos em Jesus. Nele, somente nele, podemos confiar. Ele é fiel. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Bendito Senhor, nós te adoramos nessa noite por aquilo que o Senhor nos revela na tua palavra e pela tua gloriosa verdade, Senhor Deus, pelo conhecimento dado pelo Senhor. E nós pedimos ao Senhor que não nos deixe apenas conhecer externamente essas verdades, mas que elas adentrem o nosso coração, a profundeza da nossa alma. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter esperança em Ti. Alegra o coração do Teu povo. E podemos ter certeza, ó Deus, que o Senhor que começou a obra é aquele que vai terminá-la. Porque o Senhor de fato é fiel. Tem misericórdia daqueles que não Te conhecem nessa noite, para que eles se curvem diante de Ti, para que eles Te reconheçam como Senhor deles hoje, e a Ti como Pai, o Redentor e Salvador, que ofereceu a grande e gloriosa redenção em Cristo Jesus. Abençoa-nos nessa noite, fazendo conhecido o Teu nome daqueles que não Te conhecem e enchendo a alma do Teu povo de esperança por meio da Tua graça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.